Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para a nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho no Lar. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-aventurados os misericordiosos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliar-se com os adversários. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos, pois os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio aqueles contra os quais guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz: "Morta a cobra, foi-se o veneno", é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem odeia reencarne e esteja novamente preso ao corpo para atormentá-lo mais facilmente, prejudicando-o em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Essa é a origem da maior parte dos casos de obsessão, principalmente os que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Assim, o obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança que provavelmente foi motivada por uma má conduta em vida anterior. Deus permite essa situação como uma punição pelo mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por lhes ter faltado indulgência e caridade para perdoar. Assim, para que possamos desfrutar de tranquilidade na vida futura, é importante que reparemos o quanto antes os erros cometidos com relação ao nosso próximo e perdoemos os nossos inimigos, a fim de que, antes de morrer, não exista mais nenhum motivo de discórdia, nada que depois possa justificar rancores. Dessa forma, de um inimigo implacável neste mundo, podemos fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficamos com a justiça do nosso lado, pois Deus não nos deixa expostos à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais depressa possível com o nosso adversário, não é apenas com a intenção de apaziguar discórdias durante a existência atual, mas com o propósito de evitar que elas se perpetuem em existências futuras. "Não saireis de lá", diz ele, "enquanto não houverdes pago até o último ceitil", ou seja, enquanto não houverdes prestado contas com a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Quando diz: "Ide-vos conciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda diante do altar", Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o nosso próprio ressentimento, que, antes de pedir perdão a Deus, é preciso que perdoemos o nosso irmão, e que, se tivermos cometido alguma falta contra algum de nossos semelhantes, devemos corrigi-la. Só então a oferenda será bem recebida, porque virá de um coração livre de qualquer sentimento mau. Jesus preferiu essa máxima em relação aos judeus, que ofereciam sacrifícios materiais. Era preciso, então, adaptar suas palavras aos costumes daquele povo. O cristão não oferece dádivas materiais, porque espiritualizou o sacrifício, mas esse ensinamento de Jesus tem cada vez mais força para ele. O cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. É isso que Jesus ensina ao proferir estas palavras: "Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor."
O Livro dos Espíritos, pergunta 746. O assassinato é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, porque quem tira a vida de seu semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e é aí que está o mal. Pergunta 747. O assassinato sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato. Pergunta 748. Em caso de legítima defesa, Deus desculpa o assassinato? Só a necessidade pode justificá-lo. Mas, se alguém pode perseverar sua vida sem atentar contra a vida do agressor, deve fazê-lo. Então, amigos, essa passagem fala sobre o perdão, né? Muitas vezes a gente fica com raiva, nutrindo uma mágoa, né? Vem aqueles pensamentos na nossa cabeça de raiva, de ódio, de rancor com aquelas pessoas que erraram com a gente, e a gente alimenta esses pensamentos, achando que aquela pessoa não merece o nosso perdão. Mas é aí que a gente se engana, porque perdoar, antes de ser um ato que faz bem ao outro, é um ato que faz bem a nós mesmos. É um ato de auto-amor, porque livra a gente desse lixo emocional, que é a mágoa, que é o ódio, que impregna todo o nosso campo mental de energias pesadas. E por outro lado, também desfaz esses laços que a gente cria com aquele que nos fez mal pela mágoa. E evita que nas próximas vidas a gente passe por provas que a gente não precisa passar se a gente aprender a perdoar e a deixar a mágoa aí. Uma coisa que sempre me ajudou muito é pensar que, por exemplo, se eu presenteasse uma criança com um livro, mas essa criança não soubesse ler o livro, eu ia ficar chateada porque ela não aproveitou o meu presente, porque ela foi ingrata. Provavelmente não, porque eu ia entender que aquela criança tem suas limitações, que ela não sabe ler. E assim eu tento pensar com aqueles que me fazem mal. São pessoas que não sabem o que estão fazendo, que não têm ainda o esclarecimento mental suficiente para saber que aquilo ali é um erro, sabe? Isso me ajuda a ser mais indulgente com as outras pessoas. É um processo, né? Óbvio que a gente é humano, a gente vai sentir mágoa, a gente vai sentir rancor muitas vezes, mas é um processo contínuo de combater esses pensamentos, pensando que essa pessoa é pouco esclarecida, que essa pessoa no tempo dela vai perceber seus erros e substituindo esses pensamentos de rancor por pensamentos de perdão, para que a gente possa manter o nosso campo áurico mais limpo, o nosso campo mental com a energia de melhor vibração e para que nós possamos evitar futuros desdobramentos desses desentendimentos, dessas mágoas. E aí, você tem o hábito de perdoar, de rever esses sentimentos sempre? Ou será que tem muita mágoa que a gente está guardando aí de forma até inconsciente? Fica a reflexão, amigos. Até o próximo Evangelho. Um abraço.